Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar na história de como a psicologia se tornou, bem, uma ciência. E a história não é nada linear. Pelo contrário, a psicologia moderna nasceu de uma série de batalhas intelectuais intensas, de um verdadeiro choque de ideias que, no fundo, moldaram a forma como hoje entendemos a mente. E a grande questão que se impõe é esta: como é que o estudo da alma, que era um domínio de pura especulação filosófica e de intuição, se transformou numa ciência de laboratório? É uma pergunta e tanto. Vamos a isso. A grande viragem foi precisamente esta. A psicologia só se afirmou como ciência quando decidiu deixar para trás a especulação do eu acho que e abraçou a observação controlada, a experimentação. Foi a transição de perguntar o que é que eu penso sobre a mente para, ok, o que é que os factos nos mostram? E com isto, chegamos à primeira grande revolução, momento em que a mente deixou de ser apenas um conceito abstrato e passou a ser vista como algo que, de facto, se podia levar para um laboratório para medir e analisar. Claro que isto não aconteceu do nada. O palco estava montado. O espírito da época, o tal Zeitgeist do final do século XIX, estava a fervilhar com um apetite pela ciência, pela observação empírica. Depois de séculos de avanços na física e na biologia, era quase inevitável que essa curiosidade científica se virasse para dentro, para a própria natureza humana. E aqui está um marco oficial. 1879, em Leipzig, na Alemanha, um médico e fisiologista chamado Wilhelm Wundt cria o primeiro laboratório dedicado exclusivamente ao estudo experimental da psicologia. A sua formação em fisiologia foi chave. Ele acreditava que a mente podia e devia ser estudada com o mesmo rigor científico que o corpo. Este é considerado o momento do nascimento da psicologia como ciência independente. Mas Wundt não surgiu do vácuo. Ele estava, como se costuma dizer, aos ombros de gigantes, como Gustav Fechner, o pai da psicofísica. A ideia de Fechner foi absolutamente revolucionária. Estudar cientificamente a ponte entre o mundo físico e a nossa experiência subjetiva. Ou seja, medir como a nossa mente reage a um estímulo físico, como uma luz ou um som. E mal a psicologia científica nasceu, pumba, surgiu logo o seu primeiro grande conflito interno, a sua primeira guerra civil. A questão já não era se podíamos estudar a mente em laboratório, mas sim para quê? Qual era o objetivo disto tudo? E esta divisão é fascinante. De um lado, tínhamos o estruturalismo, liderado por Titchener. Ele queria basicamente criar uma espécie de tabela periódica da mente, decompondo a consciência nos seus elementos mais básicos, as sensações, as imagens. Do outro lado, em completa oposição, estava o funcionalismo de William James. Influenciado por Darwin, James não queria saber da estrutura. Ele perguntava: para que serve a consciência? Como é que ela nos ajuda a adaptar e a sobreviver no mundo? E esta citação de William James é brilhante porque capta na perfeição a visão funcionalista. Para ele, a consciência não era uma coleção de peças de Lego que se podiam desmontar. Não, era um processo dinâmico, um fluxo contínuo de pensamento que está sempre a mudar e a ajudar-nos a navegar no mundo. E quando parecia que o grande debate era sobre como estudar a consciência, apareceu um novo movimento que disse algo completamente radical. E se simplesmente ignorássemos a consciência por completo? Esta declaração de John B. Watson em 1913 foi uma autêntica bomba. Para ele, para a psicologia ser uma ciência a sério, como a física, tinha de se focar na única coisa que todos podemos ver, observar e medir de forma objetiva: o comportamento. Portanto, a ideia central do behaviorismo é esta: ignora-se a caixa preta da mente. O que se passa lá dentro não interessa porque não é observável. O que interessa é a relação entre um estímulo do ambiente e a resposta, o comportamento que ele provoca. O objetivo passou a ser prever e controlar o comportamento, e o legado desta abordagem é gigante. Ainda hoje é a base de muitas terapias. O trabalho do fisiólogo Ivan Pavlov foi a prova de fogo do behaviorismo. Como vemos aqui, o processo é simples. Primeiro, a situação normal. Um cão vê comida e saliva. Ouve um sino e nada acontece. Durante o condicionamento, Pavlov toca o sino sempre que apresenta a comida. Repete isto várias vezes. E depois, o que acontece? O cão aprendeu a associar as duas coisas e agora basta o som do sino para ele começar a salivar. Prova de que o comportamento pode ser aprendido e moldado pelo ambiente. Muito bem. Agora vamos fazer uma viragem de 180 graus, porque enquanto tudo isto acontecia, havia outra revolução a decorrer em paralelo, mas que ia na direção diametralmente oposta. O contraste é incrível. Se Watson queria fechar a caixa preta da mente e deitar a chave fora, Sigmund Freud queria arrombá-la e explorar todos os seus cantos mais escuros e escondidos. Para Freud, o comportamento que vemos à superfície era apenas a ponta do iceberg. E Freud introduziu ideias que mudaram a cultura ocidental para sempre.
O conceito de um inconsciente poderoso a guiar-nos. A ideia de que os sonhos são uma janela para os nossos desejos ocultos. O papel central do trauma e das experiências de infância. E, claro, a sua técnica, a cura pela fala. Mesmo com todas as críticas, a sua influência na psicoterapia e na forma como pensamos sobre nós mesmos é absolutamente inegável. Mas estas batalhas teóricas não foram as únicas a moldar a psicologia. Foram as crises do mundo real, como as duas grandes guerras, que a forçaram a arregaçar as mangas e a provar o seu valor prático e imediato. Parem e pensem neste número. 1.750.000. Foi o número aproximado de recrutas que os psicólogos tiveram de avaliar durante a Primeira Guerra Mundial. De repente, a psicologia não era um exercício académico. Era uma ferramenta logística essencial para o esforço de guerra. E a solução foi brilhante na sua simplicidade e pragmatismo. Os psicólogos desenvolveram testes em massa. O Army Alpha, para quem sabia ler e escrever, e o Army Beta, um teste não verbal à base de imagens para os recrutas que eram iletrados ou não falavam inglês. Foi a primeira vez que a psicologia foi usada para resolver um problema em tão grande escala. Então, para recapitular, tivemos o estruturalismo a perguntar o quê? O funcionalismo a perguntar para quê? O behaviorismo a focar-se apenas no comportamento observável e a psicanálise a mergulhar no inconsciente. 4 perspectivas radicalmente diferentes, cada uma a tentar decifrar o incrível mistério que é o ser humano. E isto deixa-nos com a questão final. A história da psicologia é, como vimos, uma história de conflitos de ideias. Hoje, com a neurociência, a psicologia cognitiva e tantas outras abordagens, será que finalmente encontramos a paz? Ou será que o debate sobre a melhor forma de compreender a mente continua, apenas com novos nomes e novas ferramentas? A história sugere que a discussão está muito longe de terminar.